Olá, sou a professora Iesca. Vim aqui ministrar para vocês do curso de Administração Pública do SEAD-UFP, a disciplina de Contabilidade Geral. Aqui estamos na nossa segunda unidade. Na nossa segunda unidade, parte 1, nós iremos tratar sobre escrituração contábil e demonstração do fluxo de caixa. Temos como objetivos específicos da unidade mostrar como a contabilidade registra os eventos por meio dos mecanismos de débito e crédito, descrever os efeitos das partidas dobradas no ativo, no passivo e no patrimônio líquido, explicar o que são as partidas dobradas e detalhar a elaboração das demonstrações do balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa. Ok? Iniciaremos, então, antes de tratar sobre as partidas dobradas, entender o que é a equação básica da contabilidade. A equação básica da contabilidade, quando a gente viu lá a estrutura do balanço patrimonial, colocamos de maneira bem rápida sobre isso. Lembram? Onde o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Ou seja, a gente trabalhou lá na movimentação patrimonial na unidade 1, que o patrimônio líquido seria o ativo menos o passivo. No caso, a equação básica também pode ser colocada dessa forma. Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Iniciando o estudo sobre débito e crédito. Débito e crédito na contabilidade, para vocês que ainda não tiveram oportunidade de conhecer como se faz um lançamento contábil da contabilidade, nós veremos a partir de agora. Toda movimentação patrimonial dentro do patrimônio da empresa é realizado um débito e um crédito, ou um ou mais débitos ou um ou mais créditos. Esse método de debitar e creditar corresponde ao método chamado partidas dobradas, que foi inventado por Frei Luca Pacioli há muitos anos atrás, na Itália. Esse lançamento de debitar e creditar, chamado lançamento contábil, é colocado dentro de dois livros, inicialmente. O livro Diário e o livro Razão. Onde o livro diário vão ter todos os lançamentos de débito e crédito, numa forma específica, que é essa demonstrada nessa figura do lado esquerdo, para vocês. Essa aqui, figura 9, vai para o lançamento no livro diário. E os razonetes, que são o mesmo lançamento, colocado dentro do livro Razão. Qual a diferença de um para o outro, do diário para o Razão? É que no livro diário, os lançamentos irão acontecer em débitos e créditos, colocando alguns detalhes, como a data, o ano, a data que envolve o dia, mês e ano, a conta ou as contas a serem debitadas e a conta ou as contas a serem creditadas, que podem ser de mais do que uma, o valor desse débito e o valor desse crédito, que tem que ser iguais, O que diz o método das partidas dobradas é que todo débito corresponde a um crédito de mesmo valor. Então, sempre que eu tiver um ou mais débitos, um ou mais créditos, ele ou a soma de todos os débitos tem que ser igual a de todos os créditos. Não pode ser diferente, porque senão o balanço patrimonial não vai fechar. O que a gente significa dizer que o balanço patrimonial não fecha? É dizer que o ativo vai ficar diferente do passivo. E isso não pode. Sempre no balanço patrimonial, o ativo tem que ser igual ao passivo. Após realizar esse lançamento no livro diário, pega-se o saldo de todas as contas que aconteceram nesse lançamento contábil e transfere para o livro Razão, que são os razonetes. Nesse livro Razão,
vão constar os saldos das contas. Então, todo lançamento que acontecer da conta caixa, em que aumente o valor dessa conta caixa, o saldo da conta caixa, eu vou colocando desse lado esquerdo. O razonete ele é representado por esse Tzinho, que vocês estão vendo aqui. Né? Então, do lado esquerdo corresponde a todos os débitos da conta caixa e do lado direito corresponde a todos os créditos da conta caixa. Do lado esquerdo eu vou estar aumentando o saldo do meu caixa, do lado direito eu vou estar reduzindo o saldo do meu caixa. A mesma coisa para o capital social. O capital social é uma conta credora e ela deve ser creditada. Então, ela fica do lado direito do razonete. Ou seja, corresponde no balanço patrimonial o lado direito, que é o do patrimônio líquido, onde fica essa conta capital social. Ou seja, todos os lançamentos a crédito, por ela ser uma conta de natureza credora, vão aumentar o saldo da conta capital social. Se acontecer alguma retirada desse capital social, que seria do lado esquerdo, diminuiria esse saldo da conta capital social. Então, quando a gente faz um débito e um crédito, nada mais é do que a gente demonstrar para onde foram os recursos, né? Ou seja, o destino desses recursos, e de onde vieram esses recursos. Então, saiu de algum lugar e foi para outro local. Vamos entender essa dinâmica, né? Então, considerando o débito de uma conta, tem um exemplo aí: integralização do capital social em dinheiro. O que significa integralizar o capital social em dinheiro? Significa que os sócios estão colocando dinheiro dentro da empresa, formalizando a entrada de dinheiro na empresa, no valor de 6 mil. Então, eu tenho que inserir no capital social e na conta caixa. Então, para que a gente debite, primeiro a gente faz a pergunta: para onde foram esses recursos? Esse dinheiro investido pelos sócios foi para o caixa da empresa. Então, a gente debita, faz o débito da conta caixa. O mesmo exemplo para a gente saber onde creditar essa conta. Que conta creditar, aliás, desculpa. Que conta creditar nesse lançamento? Então, já debitamos no caixa. Então, onde creditar? Ou seja, de onde veio esse dinheiro que foi para o caixa? A origem desse recurso trazido pelos sócios está no capital social, ou seja, a partir de uma formalização do capital social, ou seja, a inserção desse valor pelos sócios, foi que se originou o valor de 6 mil para ser colocado no caixa. Então, a gente vai creditar a conta capital social. Na nossa aula ao vivo, né, que nós teremos via alguma rede, né, de transmissão, faremos esse mecanismo de debitar e creditar de uma maneira mais detalhada, tá? Nesse vídeo, para que ele fique mais curto, eu trouxe um exemplo para vocês, mas quando estivermos juntos lá na aula ao vivo, trarei mais exemplos para que a gente possa aprofundar mais esse assunto. Então, a partir de agora, o livro de vocês traz um exemplo, né, que a gente vai finalizar lá com as demonstrações. Eu vou ser bem sutil, bem rápida e sucinta na colocação de como essa movimentação patrimonial aconteceu. O que é a movimentação patrimonial? Retornando ao nosso conceito lá da unidade 1. É tudo o que acontece desde a abertura da empresa e toda a sua movimentação de entradas e saídas no patrimônio durante um determinado período, que é o exercício social. Didaticamente, vamos colocar aqui apenas 7 eventos, como se isso fossem todos os eventos ocorridos naquele período social, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, até o encerramento de todas as contas e fechamento das demonstrações contábeis. Então, didaticamente, foi feito um exemplo no livro de vocês, em que pessoas decidiram criar uma empresa que recebeu a denominação de Fácil.
Então, elas juntaram 80 mil de recursos para o seu capital em dinheiro. A nova empresa passou, a partir desse momento, a ter recursos em dinheiro. Então, é exatamente sobre o exemplo que eu acabei de citar para vocês que acontece no momento da abertura da empresa, considerando que foi dada a integralização do capital em dinheiro. Né? Essa integralização pode ser feita de diversas formas. Em móveis e utensílios, em veículos, em imóveis. Bem, o que for acordado, né, em contrato social entre os sócios é o que vai ser colocado no capital social da empresa. Nesse caso, foi feito em dinheiro, portanto, vai para o caixa. Então, a gente vê o aumento da conta caixa e aumento da conta capital ou conta do capital social. Né? E vem um exemplo de como foi elaborado no livro diário e no livro Razão. Evento 2. Aconteceu a obtenção de um empréstimo. Né? Então, o que vai acontecer? Aumenta a conta caixa, porque eu adquiri de terceiros valor em dinheiro para agregar a minha empresa, ao mesmo tempo que eu obtive uma obrigação, né, que foi a obtenção desse empréstimo, no valor de 40 mil. Então, foi debitado caixa e creditado empréstimo. Então, vejam aí que já no razonete do segundo evento, né, que aconteceu, a gente já vê a conta caixa com 80 mil que foi integralizado, mais 40 que foi a aquisição desse empréstimo. Então, a gente já tem aí 120 mil de saldo na conta caixa, mas temos uma obrigação a pagar, que é um empréstimo de 40 mil. No evento 3, aconteceu uma compra de terrenos, né, onde foi debitada a conta terrenos e creditada a conta caixa, no valor de 60 mil. Veja que, no caso, foi retirado dinheiro do caixa para a aquisição do terreno. Portanto, no razonete da conta caixa, temos aí colocado do lado direito, ou seja, vai diminuir o saldo total da conta caixa, 60 mil reais. E do lado esquerdo, temos o terrenos, a conta terrenos, que foi aumentada em 60 mil. O evento 4 corresponde a uma prestação de serviço por parte dessa empresa. A empresa é prestadora de serviço. Então, ela prestou um serviço do qual ela cobrou 18 mil do seu cliente, em dinheiro e à vista. O que foi que aconteceu? Entrou 18 mil na conta caixa, onde, ao mesmo tempo, isso gera um aumento no meu patrimônio líquido. Né? Mais detalhadamente, na nossa aula ao vivo, eu vou explicar como acontece esses lançamentos de uma forma mais detalhada. Então, a gente tem, para essa receita, um custo, né, que não foi evidenciado nesse momento, nesse exercício, por questões didáticas. Bem, eu obtive uma receita de 18 mil e a crédito eu tenho uma receita, que é uma conta de resultado, que foi lá para o aumento do meu patrimônio líquido. O que vai acontecer lá dentro do patrimônio líquido? Vai haver o confronto das receitas menos todos os custos e despesas para apurar se naquele período eu obtive lucro ou prejuízo. Vamos à frente. No evento 5, houve o pagamento de um aluguel de um imóvel. Isso corresponde a uma despesa, ok? Então, eu vou debitar despesa de aluguel 7 mil e crédito caixa 7 mil. Porque eu tirei dinheiro do caixa para pagar uma despesa. Essa despesa vai reduzir meu patrimônio líquido e esses 7 mil no caixa serão retirados do caixa. Então, também vai reduzir a conta caixa. Vejam aí que no razonete da conta caixa foi lançado ao lado direito, né, porque ele foi creditado, e com isso vai reduzir mais ainda o saldo total da conta caixa.
Até porque eu não posso creditar a conta caixa, ou seja, retirar dinheiro do caixa se não tiver dinheiro, né? Só vai haver pagamento de caixa, que é dinheiro vivo, se tiver saldo disponível. E aí foi gerada uma despesa de 7.000, como eu falei anteriormente, que vai reduzir o meu resultado final. O evento 6 foi a compra de um material de escritório, onde eu debito estoque de materiais e credito fornecedores, ou seja, eu adquiri materiais para o estoque no meu escritório e adquiri, como foi uma compra a prazo, né, e ainda vai ser paga, né, só foi reconhecida, eu vou creditar fornecedores. Então, gerei uma obrigação a pagar no futuro com a conta fornecedores que vai estar no passivo. E entrou esse material no meu ativo. Então, debito estoque de materiais e credito fornecedores. Evento 7, acredito que seja o último, é o pagamento de salário. O pagamento de salário também é uma despesa, vai reduzir meu PL, meu patrimônio líquido, né? Tirei de onde? Do caixa. Então, para pagar esses salários, eu debito uma despesa, porque todas as despesas são debitadas e todas as receitas são creditadas, tá? Só no momento do encerramento que isso é invertido. E nesse momento em que acontece a despesa, eu vou debitar a despesa de salário e creditar a conta caixa. Então, credito a conta caixa mais um item que vai, um valor que vai reduzir meu saldo total do caixa. Então, vejam que aqui no razonete da conta caixa, a gente teve nós tivemos, aliás, 3 entradas, 80, 40, 18, e tivemos 3 saídas, de 60, de 7.000 e de 5.000. Então, para que nós possamos fazer o saldo dessa conta caixa, nós temos que pegar 80 mais 40 mais 18, menos esses valores aqui. E aí nós teremos o saldo da conta caixa final. Despesa de salário será encerrada no final do período. Então, a gente vai creditar e levar para a apuração do resultado do exercício, que é o encerramento. Ok? Então, aqui é um quadro demonstrativo que vocês podem olhar com calma no livro de vocês, de como aconteceu a movimentação patrimonial diante de todos esses lançamentos, que foram 7 eventos, né? 7 fatos administrativos que geraram esses lançamentos contábeis. Aqui é um demonstrativo de resumo dos razonetes, né? Lá no livro Razão, onde acontece o encerramento das contas. Não está demonstrado aqui, mas essas contas de despesa, de salário, de aluguel e a conta de receita vão ser confrontadas. Como eu vou fazer? Vou debitar receita, vou creditar despesa de aluguel, vou creditar despesa de salário e assim eu sei o resultado final, ou seja, 18 menos 7 menos 5. É o resultado se eu tenho lucro ou prejuízo. E as outras contas, o que é que eu faço? Encerro também? Não, são contas patrimoniais, ou seja, irão constar no balanço patrimonial. Aquelas contas encerradas irão constar no balanço patrimonial? Não, apenas o seu resultado, seja ele lucro ou prejuízo. Então, caixa, estoque de materiais, terrenos e fornecedores, empréstimos, capital social, irão seu saldo para o balanço patrimonial. Aqui é um balancete de verificação, que é um momento antes do balanço patrimonial. Vejam que as contas vêm de cima para baixo, né? Não na direita e na esquerda, mas nós temos as colunas de débitos e créditos, ou seja, contas com saldos devedores e as contas com saldos credores, totalizando o mesmo valor para o débito e o mesmo valor para o crédito.
Aqui a demonstração do resultado do exercício, que é aquele confronto das receitas e despesas que eu falei para vocês. Então, a gente tem a receita de 18.000, menos a despesa de aluguel de 7, menos a despesa de salário de 5, que temos um resultado positivo de 6.000, ou seja, um lucro do exercício. Então, como eu falei para vocês, né, o saldo do balanço patrimonial de todas aquelas contas vem aqui para o balanço patrimonial. E aí a gente tem aqui, ó, caixa obteve um saldo de 66.000 positivo, porque ele não tem como ter saldo negativo, né? Ou é 66.000 ou é zero. Estoque de materiais 4.000, terrenos 60.000, que totalizou um ativo de 130.000. Fornecedores 4.000 aqui no passivo. Empréstimos 40.000. E capital social 80.000. Reservas de lucro 6.000. Total do patrimônio líquido, 86.000. Então, reserva de lucros nada mais é do que o resultado que a gente obteve lá na demonstração de resultado do exercício, certo? Então, temos aqui o passivo de 130.000. Isso significa que todos os lançamentos contábeis estão corretos, porque meu ativo de 130.000 é igual ao passivo de 130.000. Aqui vem a demonstração de fluxo de caixa, onde a gente tem a divisão daquelas três partes, né? Fluxo de caixa das atividades operacionais, fluxo de caixa das atividades de investimento e fluxo de caixa das atividades de financiamento, em que ele dividiu operacionais, recebimento de clientes, pagamentos de aluguel, pagamentos de salário. De investimento, no caso, como não faz parte da operacionalização da empresa comprar terrenos, então se considera um investimento da empresa, 60.000. Fluxo de caixa das atividades de financiamento foi o quê? O aumento de capital, foi um financiamento próprio. Captação de empréstimo, que foi adquirido com terceiros, totalizou 120.000. Então, a gente tem a variação do caixa no total de 66.000. Então, aqui a gente finaliza nossa primeira etapa da unidade 2 e até a próxima.